Sobre a questão do Hum. vou tentar lembrar aqui, daquela primeira pergunta que eu estava fazendo pro senhor lá que acabei te cortando lá, sobre a questão da queda de Satanás lá, né? No caso do Cosmo. Uhum. É, Sei. no caso não foi no caso não foi o pecado de Adão que alterou tudo. E tipo assim, tipo assim, eu teria que até pegar com mais tempo, né? Poder conversar com o caso, porque, tipo assim, eu tenho uma opinião sobre uma outra origem, né? No caso, Mas pode falar a sua opinião. tanto da queda de Satanás, quanto no caso do pecado de Adão. O que você Entendeu? acha? Explica pra nós aí. Não, tá. Vamos lá. Tem umas certas passagens na Bíblia que ela vai indicar um certo período do tempo, a queda dele após a ascensão de Jesus. Tá. Tá? Eu estou me baseando lá no livro do Apocalipse, é uma passagem que tá em simbólica, é no capítulo 12 de Apocalipse, Uhum. Tá. entendeu? E tem uma outra passagem também do livro de Enoque que ela vai dar a entender isso. São até passagens até meio que parecidas. Se pegar as duas e analisar o contexto delas, vai ver que ela tem bastante semelhança, entendeu? Tipo assim, como é que eu vou dizer? É uma história assim completamente diferente da que é tradicional hoje em dia, né? Porque a maioria da visão tradicional hoje, ela dá que Satanás caiu antes da criação. Só que se a gente pegar os versículos lá por exemplo, de Isaías, acho que é Isaías 14, capítulo 14, e Ezequiel 28, ela não vai estar se referindo àquela de Satanás, vai estar se referindo, no caso, ao rei da Babilônia daquela época, né? Hum. E deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para tentar dar uma explicação um pouco melhor. Não vai esquecer dos dois assuntos. Esse é um, tem um outro, né? É, Tá, anota aí, quais os dois assuntos que você disse que ia falar. no caso do pecado de Adão, né? O O pecado pecado de de Adão, Adão, Satanás e um outro assunto aí que você falou. Você tem duas interpretações diferentes. vou pegar aqui, se eu pegar aqui, qual o capítulo. Hum, se quiser até tá gravando aí, né, professor? Tá. Tá. Se quiser até dar uma pausa aqui, que eu vou procurar rapidinho. Tá, pode cancelar seu vídeo aí por enquanto, senão vai. No caso, eu pausar aqui, é isso? Se você não quiser mostrar a porta da cozinha, do banheiro aí, cancela. Não, 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 não. Eu tô com o livro aqui já, tô procurando um capítulo aqui. Eu tô aqui no meu quartinho da bagunça, então aqui eu posso mostrar tudo, que aqui não tem problema. Ó, tem uma luz ali no fundo, mas não é o sol não, tá? É só pra poder dar luminosidade aqui. Cara, acho que no segundo livro das parábolas. Ah, achei aqui. Eu achei. Vai Eu lá. achei que estava no primeiro livro aqui, ó. Que tá no capítulo 42 do livro de Enoque. Tá na minha versão aqui, eu tenho até aqui para mostrar o livro. Tá, deixa eu entrar aqui no Eu livro de tenho Enoch que eu um acompanho. 42. Qual a então, versão? Você tá usando aquela que aproveitar. você mandou pra mim, aquela mais moderna? Não, aquela tá incompleta, aquela eu tô fazendo a cópia da tradução ainda. Essa daqui eu já tenho um livro, que eu comprei o livro. É do teólogo James Charles Roth. Aqui, ó. Tá conseguindo ver aí? Vamos lá, compartilha a É, tela pra nós aí. Tá é bom. editora Entre Tempos. Deu? Pode compartilhar a tela. Eu interrompo aqui, você compartilha a sua aí, tá? Não, mas eu não tenho ela em PDF, não, é só o livro mesmo. Ah, tá. Então vai, manda bala. Se eu quiser compartilhar a tradução que o senhor tem aí no Vou, computador, vou, ele fica vou meio que procurar mais aqui, fácil. eu já vou achar aqui, já compartilho aqui.
Eu tenho que olhar na pasta palestra, que eu coloquei na pasta palestra. É o capítulo 42, se for mesmo a numeração dos capítulos, e tem algumas traduções que ela dá uma diferença de capítulo um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Tá. Viu? Eu vou me ausentar uns minutos só para resolver um negócio que eu já volto, tá bom, professor? Não, tranquilo. Capítulo 42. Vê se consegue compartilhar aí. Morada da sabedoria divina? Isso aí. Tá. Vamos lá, vou compartilhar essa tela aqui. Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Agora dá para compartilhar legal. Essa gravação que o senhor está fazendo já é outro vídeo já ou... Não, tá depois eu corto. Tá tocando pra frente. Ah, tá bom. Já começou a sair aí? Sim, gente, sim. Já saiu. Nossa, o meu é sempre o último. Aqui trava, cara. Negócio doido. É aquela sinal da internet mesmo, aí veio dar um lagzinho também. Sobe só um pouquinho aí. Tá aí vendo aí? Gente... Já tá saindo aí, que aqui não tá saindo nada. Cara. Já saiu aqui já, pô. Só no... Tá, dá uma subida, né? É, isso. Vai lá, manda bala. Aí aqui, vamos lá, capítulo 42. 2. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar. Sua habitação, portanto, está no céu. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos. Aqui, se a gente comparar com né, na parte da história de Jesus lá, né, para a sua crucificação e desde o seu ministério, né, a crucificação e a sua ressurreição, a gente pode constatar aqui, né, o contexto que está se referindo no capítulo 42 de Enoque, né, pelo menos na minha opinião, eu consigo contrastar isso claramente, não sei se o senhor entende dessa maneira aí. Então, eu entendo também, porque lá no livro de Provérbios tem um pedaço disso aí também, sabe? Isso, tem sim. Só não lembro qual capítulo e versículo, mas tem. Que fala que a sabedoria não encontrou lugar na terra. Mas a sabedoria é Jesus, né? Isso, exatamente. É o associar a Jesus. Isso. Aí vamos lá. Aí tem o capítulo, o versículo 4 em diante, né? Que vai, o último aqui, que vai no 42, né? Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação. Onde você está lendo aí? Entre eles. O versículo 4. Logo depois do versículo 3 aí. Vou ler de novo aqui. Entendi. Captei. Captou? Beleza. Tá que nem o professor lá. Captei, divino mestre. Responda ainda aqui. Aí vamos lá. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação e residiu entre eles como chuva no deserto e como orvalho na terra seca. Aí vamos lá. Você tem como abrir a Bíblia online aí? Você tem aí? Online? Eu tenho que chamar aqui, cara. Peraí, vamos chamar. Peraí. Tem que chamar aqui uma janela. Não, mas... Ai. Você dá... Peraí, 2 minutos. Tá ok. Isso, vai ficar um monte de tela atrapalhando aqui, mas tudo bem. Dá para abrir no navegador, tem uma Bíblia online no navegador que fica até mais fácil. Pois é, eu tô tentando ir para lá. É que o meu negócio aqui, quando abre tudo de uma vez, cara. Ah, tá. 2 minutos aqui. Nova guia. Tranquilo. Vai, Bíblia Online, tô aqui. O que você quer olhar? Abre Apocalipse capítulo 12.
12. Aí. Quer que eu compartilhe esse pedaço? Deixa o Enoque aí. Dá pra deixar as duas, não, né? Não. Bom, Não, dá. tá. Vamos ver. Acho que Não, dá pra, tipo assim, passou pra Apocalipse e voltar pra outra? Depois? dá. Pera aí que eu vou tentar colocar Tá, as duas. 2 minutinhos tá. que já chego lá. Vou jogar Tá as tranquilo, duas. sim, tranquilo. É que demora, que tá travando aqui do meu sinal. Enquanto eu tô vendo uma coisa, você tá vendo outra, aí eu não consigo saber o que tá aparecendo de verdade. Agora eu vou mandar as duas para. Pera aí, eu vou Tá, compartilhar de novo, só que agora com as duas aparecendo. Tá. tá bom, ok. Aí? Show. Beleza, beleza. Aí Vai. vamos lá. Qual versículo que é? Vai subindo aí, vai subindo aí. Isso. No 9? Não, peraí. Volta um pouquinho só. Se não me engano, eu acho que começa a partir do verso 7. Deixa eu ver. Não prevaleceu nem mais achou seu lugar nos céus. Não. Volta lá pro início, lá em cima lá. É a parte. Aí. Parou aí. No verso 5. Entre o verso 4 e o verso 5. Sei. Aí vamos lá. E Soprano levou após si a terça parte das estrelas do céu lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz para que, dando ela a luz, entregasse o filho. E deu à luz um filho, um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aí o que acontece? A gente contrastando essa parte do Apocalipse 2 com Enoque 42, a gente vê que as duas narrativas são bem semelhantes. No caso de que a vinda de Jesus à Terra, né? Certo. No caso ele não encontrou habitação, né? No caso ele foi rejeitado pelos judeus e por lugar, né? No caso a ressurreição depois, ele na sua ascensão ele retornou ao céu. E aqui Certo. a gente vai ver um momento bem parecido, né? Em Apocalipse 12. Onde a mulher acredito que pode simbolizar Israel, no caso, né, das 12 tribos das 12 tribos de Israel, né, que Jesus nasce. E deixa eu ver aqui. Tá, eu acho que eu Aqui entendi no o que verso você. 5. No verso 5, deu a luz um filho, homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A narrativa é bem parecida também, tá? Porque aqui dá uma questão que ele nasce, né? Que está entre os homens, e depois ele ascende aos céus, né? Aí, logo em seguida, pulando esse verso 6 aqui, né? O verso 7, aí a gente tem a narrativa de uma batalha que houve no céu, né? E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos. Batalhava contra o dragão e batalhava o dragão contra os seus anjos, mas não prevaleceu, nem mais seu lugar se achou nos céus. E aqui em diante, né? Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Se a gente parar para analisar, se a gente direitinho as duas narrativas, a gente vai ver que a queda de Satanás não poderia ter sido no princípio, e sim no momento após a ascensão de Jesus. Então veja só. Entendeu? Entendi. Vamos analisar. Veja só. Uhum. A questão para o templo, para Deus,
Deus está fora do espaço e do tempo, tá? Para nós temos uma sequência de eventos. Para Deus, é como se tivesse tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, veja só, Deus, ele está numa situação que é bem diferente da nossa. Não é que Deus sabe o futuro, né? Boécio, ele explica o que é a eternidade. É viver ao mesmo tempo em todos os tempos, tá? Então, Deus está vivendo em todos os tempos ao mesmo tempo. Então, ele está nos vendo no passado, no presente e futuro, está vendo o mundo ao mesmo tempo, no passado, no presente e futuro. Então, quando Deus lança uma profecia, não é que ele está vendo o futuro, ele está vivendo o futuro. Você entendeu? Então, a escala de tempo para Deus não é como a nossa, né? Pensa assim, vamos pegar aqui um rolo de papel higiênico. Você tem que tirar, puxar a folha e puxando para você ver. Um rolo de filme, vai. Não, entendi. Mas aí, no caso, os fatos, eles não têm que ter uma ordem no tempo? Sim, tem que ter. Causa e efeito, com certeza. Mas você não acha o seguinte, lá nesse mesmo livro de Enoque, ele não fala lá, no capítulo que ele quis pôr o seu trono acima do meu? Em que momento Satanás quis fazer isso? Foi agora ou foi antes? Não, é aqui mesmo, nesse mesmo livro. Deixa eu dar uma busca aqui. Dá uma busca aqui. Ou você está se referindo ao livro de Segredos de Enoque? É o Segredos de Enoque, eu acho. Ah, tá. Mas aí eu vou até falar um outro ponto. Tá, mas pode falar. Fala. Não fique com medo de falar, não. Não fique escondendo leite, não. Não. O que acontece? O que eu falei na questão da ordem dos fatos? Porque na parábola onde o Enoque está relatando no capítulo 42, diz que a iniquidade ela saiu após o retorno, logo após o retorno da sabedoria aos céus. Então a gente não tem como colocar a iniquidade, no caso, ela sendo destronada do céu, né, antes do princípio da criação. Entendeu? Eu acredito que, tipo assim, que no caso, né, onde os anjos habitam, existem várias áreas, né? No caso, existem vários espaços, né? Várias classes. Sei. Agora, existe o grande mistério, né? No caso, eu ainda não consegui uma explicação boa ainda, mas pelo menos partindo desse princípio da ordem dos fatos, aí consegue ter um pequeno raciocínio de por que não pode ser no princípio da criação, entendeu? Entendi. Porque se a gente pegar até um outro versículo lá que diz lá assim, tem uma passagem lá que diz, vai falar, acho que em Lucas, e vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Né? Tem muitos teólogos que afirmam que no caso ali teve um momento ali porque Jesus estava expulsando o demônio das pessoas, né? Estavam enfermas, no caso, estavam endemoniadas, estava tendo uma atividade, um certo tipo de atividade ali que estava incomodando, no caso, esse anjo, né? Que estava chefiando, no caso, essas hordas aí, né? Lembra que eu falei que até pessoa lá no zap lá do livro dos Jubileus, onde aparece a figura de Satanás lá no tempo depois que Noé, né? No caso, deixa sua arca, sua família, né? E a descendência dele vai se multiplicando, e é onde começa a manifestação, né? Dos demônios lá, né? Começa a afligir a descendência de Noé. Você lembra? Sim. Então, ali, o que acontece? É porque, tipo assim, a cultura judaica, ela tem uma concepção um pouco diferente da que tem a cultura cristã, no caso, sobre Satanás. Entendeu? Porque, tipo assim, no caso, na cultura judaica, você tem uma noção mais ou menos do que seria a cultura judaica? Não, pode falar, eu não tenho ideia como que é. Na cultura judaica, né, alguns segmentos, ela dá como Satanás como sendo um anjo, né? Não, ainda no caso, não é questão de ser um demônio, mas sendo um anjo que obedece às ordens de Deus,
Mas esse anjo, ele foi imposto sobre ele no caso de ele vigiar a atividade humana na questão da maldade dos homens, Certo. né? Como se fosse tipo um anjo vingador, entendeu? Onde está ali, tá aplicando a maldade, entendeu? Ele vai, no caso, com a permissão de Deus, aplicar Punição. a punição, É, entendeu? lá em Ezequiel fala que eras aferidor de medidas. Aferidor de medidas é uma pessoa que vê se uma coisa está justa ou está injusta, né? É. Então, tipo assim, aí agora já é uma concepção minha, entendeu? Tô baseado nisso, é uma concepção minha. Qual No seria? caso, eu poderia dizer a questão que através dos tempos, esse tipo de atividade, né, no caso de Satanás mesmo, fugiu fora do controle. Tipo assim, na questão de, no caso dele, não ter, como é que eu vou dizer? Não ter Não amor. ter Oi? Ele não ter amor. O Isso, que não ter falta em amor, Satanás é amor. não ter apreço, no caso, pela humanidade, de ele odiar a humanidade porque ele vê que eles não, que os seres humanos não são merecedores no caso de existir, né, por devido à maldade que é executada na Terra, entendeu? É. Então Então, então fica tipo meio na questão meio assim, vamos dizer, né? Que Deus tem amor, tem compaixão pelos seres humanos, certo? uhum. Só que no caso do lado de Satanás, não. Ele vê que nós somos pessoas ruins, nós não somos merecedores de nada e nós merecemos ser castigados. Entendeu? Então, tipo assim, então teria que haver um outro ser, uma outra pessoa que possa ser nosso advogado, nossa defesa. Tá, o seu Entendeu? juiz, o promotor e o advogado. Isso aí, Tá, exatamente. Que possa defender a nossa causa. ok. Por quê? Porque está saindo fora de controle. Porque tendo essa atividade, a gente não teria o caminho de salvação. Nosso caminho seria totalmente para a perdição. Então, Tá. acredito na questão que Deus enviou Jesus para nos defender dessa causa, para nos livrar dessa causa, para destronar Satanás que estava causando, né, esse problema, entendeu? Porque por mais que ele agia sob ordem de Deus, ele queria ver a nossa destruição. Então, tipo assim, muitas pessoas enxergam Satanás como inimigo de Deus. Mas aí a gente para pensar, como é que ele pode ser inimigo de Deus sabendo que ele não tem poder superior sobre Deus? Ele é uma criatura. Ele tem ciência disso que ele é uma criatura. Será, Entendeu? será que ele não. Veja só, quando uma pessoa cai no ego, como é que a gente fala? Narcisismo, ela se acha tanto que ela perde a comparação dela com as outras. Então, o narcisismo diabólico, será que ele não causou isso nele, de perder a referência em relação ao que ele é criado? Porque essa é uma doença espiritual, o narcisismo, veja só. Então aí eu acho interessante a sua abordagem, mas eu acho assim que deve ter tem correções que tem que ser feita. Por exemplo, veja só, em primeiro lugar, os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus, só o homem. Né? Os conteúdos dos anjos são diferentes dos conteúdos humanos. Né? Então existe todo tipo de anjo em toda categoria que não dá para você dizer assim, anjo é uma palavra muito genérica. Mas quando Deus fez o homem à imagem e semelhança, ele quis colocar os atributos semelhantes. Então veja só, lá no livro de Enoque, aí mesmo naquele comentário que foi feito, já coloca que Satanás já ficou com inveja disso aí. Né? Então você veja só, a outra coisa que tem que pensar é que a existência da maldade, a tentação dos demônios, ela existe desde o começo do mundo. Né? E para existir a tentação, tem que ter o espírito mal. Certo? É claro que a própria liberdade que o homem tem poderia produzir o mal. Certo? Mas o homem ele age mais como ovelha do que como
um leão, vamos dizer, como um animal feroz. Ele age mais como obedecendo do que como produzindo o mal. Então, nesse caso, eu imagino o seguinte, a minha correção que eu faço é o seguinte, Satanás caiu, está caindo e cairá. Por quê? Porque é uma coisa atemporal. O mundo espiritual é atemporal. O que nós estamos vivendo é uma linha temporal onde nós estamos vendo o reflexo daquilo que já é, ou daquilo que já aconteceu. Porque é o seguinte, para os anjos, né, a escala de tempo é diferente da nossa. Você veja só quanto tempo demorou o Império Babilônico. Então, os poderes espirituais de uma geração, aliás, os poderes espirituais influenciam várias e várias gerações. Então, aquela Babilônia que começou lá com Nimrod, certo? Onde é que ela vai cair? Lá em Apocalipse. Você está entendendo? Você veja a extensão do mundo espiritual em termos de tempo. Mas Então, aí a Nova Babilônia está se referindo no caso, não está se referindo na época, né? No caso que foi escrito, né? Simbolizando, no caso, Roma. A Babilônia? Babilônia? Usando a Babilônia como, né? Como uma cidade pagã. Né? Não, a Babilônia é todo esse conjunto de perversão que está sendo construído na história humana. Está incluindo tudo. Tudo. Não. A grande Babilônia de Apocalipse inclui toda a história, não. Inclui todos os reis, né, todos os impérios, até chegar em Apocalipse. Porque a proposta que Satanás oferece para o mundo é um paralelo a Deus. Né? Você veja só que os satanistas eles são muito convictos das coisas dele, porque Satanás consegue mostrar para eles que eles têm uma proposta, vamos dizer assim, entre aspas, né, razoável, né, ou plausível, no sentido de que eles advogam, né, um reino para Satanás. Mas como que um reino pode subsistir? Porque o que Deus está mostrando é que nenhum reino vai subsistir sem amor. Em primeiro lugar. Né? Não adianta construir tecnologias, não adianta construir nada se não tiver o amor. Como Paulo fala, se eu soubesse a língua dos anjos, a língua dos homens, não tiver o amor, não vai ter nada. Né? É uma perda de tempo do universo. Entendeu? É uma aberração para o universo. Qualquer coisa que exista sem amor é uma perda de tempo. Agora, a questão que eu vejo, né, de você colocar o tempo é porque, para nós, as coisas acontecem no tempo. Para Deus, não. Né? Veja aí o que está acontecendo aí nesse versículo que eu coloquei na tela aí. Ó. Segundo Enoque, né, que é o livro dos segredos de Enoque, 29:3, né? E um dos anjos, tendo saído de sua hierarquia e se desviado para uma hierarquia abaixo da sua, concebeu um pensamento impossível, colocar o seu trono acima das nuvens que se encontram sobre a terra, para que seu poder se igualasse ao meu. Precipitei-o do alto com seus anjos e ele se pôs a voar por cima do abismo continuamente. Esse versículo 4 bate com o segundo de Gênesis, primeiro Gênesis, versículo 2. Né? Porque é o seguinte, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas porque Satanás já tinha caído. Né? Então, a desordem já existia e Deus ia restaurar essa desordem lá no versículo 2. E ele se pôs a voar por cima do abismo, quer dizer, já existia um estado de abismo que tinha acontecido no planeta Terra. Que ele está falando aqui, se encontram sob a Terra. Então houve um prelúdio, né, uma coisa anterior ao que está acontecendo em Apocalipse. E uma outra coisa de Apocalipse você tem que ver que é um sinal. O que é um sinal? Sinal é algo que serve para todas as épocas. Entendeu? Sinal não é um acontecimento profético temporal. Sinal é uma coisa... Veja só, o arco-íris é um sinal da aliança com Deus. Serve para todas as épocas. Desde o dia que foi colocado o arco-íris até enquanto existe terra. Então, sinal tem essa conotação, atemporal. Entendeu? Então, essa batalha ela está acontecendo desde que o mundo é mundo.
essa serpente está sendo lançada desde que o mundo é mundo, mas vai chegar uma hora que vai confluir num ponto, né? Uhum. E que é o ponto onde a igreja vai estar preparada para encontrar-se com Jesus. Né? E aonde o povo, né, nos profetas Oséias, Amós e nesses profetas fala da mulher com dores de parto. O que é a mulher com dores de parto? São aqueles que creram em Jesus, que estão prontos a serem transformados por Deus. Eles estão buscando a santificação de uma determinada forma, que eles estão preparados para se encontrar com o Senhor. Né? Existem aqueles que estão morrendo, né? Que no leito de morte estão clamando e Deus está santificando. Existem aqueles que estão trabalhando para o Senhor e se santificando ao longo das suas vidas. Então eu vejo dessa forma. Eu vejo uma situação, é que nem uma situação local no tempo e uma situação total. Né? Eu não vejo só uma coisa num local, num tempo, nem só no passado, nem só no presente, só no futuro. Eu vejo cada momento revelando a sua faceta. Eu vejo assim. Entendi. Então, é claro que você abordou várias situações aí que a gente pode discutir detalhes, né? Aí seria até uma outra live só para discutir esses detalhes. Sim, eu só queria explicar de uma forma mais... tentar explicar mais superficial, né? Até me embolei um pouco aí, peço até desculpa, porque... Não, é claro, ideias são ideias. Nem todo mundo tem as ideias na ponta da língua, né? É por isso que são ideias, porque a gente não tem certeza ainda de nada, né? A gente vai tendo a certeza à medida que as coisas vão acontecendo, né? Mas eu vejo assim... Agora Fale. Pode falar. Olha lá o versículo 11, né? Fala dos vencedores do Cordeiro, né? Então, tem uma hora que as coisas estão acontecendo, certo? E que é como um acontecimento épico, que a gente chama, né? Acontecimento épico é aquele que serve para todas as eras, né? Para todos os tempos da história. Mas tem aquelas pontes que são os culminantes, aqueles pontos de confluência final, né? Agora, esse da sabedoria, veja só, e do fato dele ter... porque, veja só, do jeito que você colocou lá, eu tinha que voltar lá no capítulo 42, né? Vamos ver se eu consigo voltar lá. Para comentar um negócio lá que... para comentar uma coisa lá. Olha lá. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, o qual de má vontade encontrou uma habitação e resistiu entre eles, como chuva no deserto e como orvalho na terra seca. Mas veja só, se já era iniquidade, é porque já estava pecado, né? Sim, é isso. Mas aí a gente tem que partir do princípio quê? Porque se a gente imaginar a questão que, não, onde Deus habita, lá, o céu lá, não existe, pelo menos na região celeste, vamos botar assim nessa questão, na região celeste, a região onde os anjos, Deus habita, todas as criaturas celestes que habitam lá no céu, correto? Então, tipo assim, a gente, partindo do princípio que a gente pensa, que lá então um reino é imutável, um reino 100% perfeito e não tem nenhuma criatura que possa ter um pensamento diferente, um pensamento contrário, entendeu? Até porque os anjos, eles são livres, correto? Eles são dotados de livre-arbítrio, correto? Você concorda com isso? Sim. Então, além dele, a gente pode citar, então, por exemplo, mais dois, né? Que no caso são Semiasa e Azazel, né? São dos dois principais, né? Dentre os 200 que vieram à Terra, né? Certo. Ou seja, eles tiveram essa concepção, esse pensamento, esse pensamento de pecado, partiu de um princípio, né? Em Jubileu vai narrar lá, na época, eles vinham à Terra, ainda não tinham pecado, eles vinham à Terra, né? Para regular a atividade humana, para poder ensinar os homens ao caminho de Deus, né? Correto? Certo. Mas, partindo do princípio deles, num certo ponto, eles começaram a ver um tipo de liberdade no qual eles, né, por exemplo,
os seres humanos, no caso, o homem e a mulher, poder ter descendência, né? A gente vai até, né, tem alguns que falam que o anjo é assexuado. Não, lá na Bíblia não deixou isso claro se o anjo realmente é um ser assexuado. Deixou claro que, no caso, partindo do princípio que eles não foram feitos para se reproduzir. Eles foram feitos para totalmente servir aos decretos de Deus, né? Servir somente a ele, não é mais nada. Então, mas Né? aí você tem que ver o seguinte: a questão do anjo é que ele pode mudar de forma. Tem algumas categorias que podem se tornar humanos ou adquirir forma humana. Tem outras categorias que seriam assexuados porque eles não teriam forma humana, entendeu? Porque a palavra, aí tá tudo bem. aí a palavra anjo é muito vaga, sabe? É como falar nordestino, entendeu? Você não vai saber a característica da pessoa só porque você falou que é nordestino. Tem alto, tem baixo, tem gordo, tem magro, entendeu? Então, tem o que trabalha, tem o que não trabalha, tem o que gosta de trabalhar, o que não gosta de trabalhar. Então, é que nem nordestino. Então, veja só, a questão aí é que eu vejo assim, que tem que ir percebendo o conjunto, né? Quando a gente está aprendendo uma coisa, a gente já vai aprendendo por detalhes. Depois a gente junta os detalhes e vai vendo o conjunto, né? Então, veja só, quando a gente faz uma afirmação categórica como essa, dizer que anjo não tem sexo, foi alguém que olhou só um aspecto, né? Concorda? Então, anjo não, vamos dizer assim, não se atribui sexo, mas tem deles que podem se tornar corporalmente humanos, né? Tanto que vieram 3 anjos conversar com Abraão, sentaram ali e comeram pão com Abraão e tinha um estômago para comer pão. Depois saíram 2, né? Um ficou conversando com Abraão e saíram 2 para ir lá para Sodoma e Gomorra. O que acontece hoje com o nosso mundo é o que eu vou fazer nas próximas lives, na próxima semana, vocês não percam, fazer propaganda. É por que nós não temos essa realidade que esses caras tinham, rapaz? O que é a realidade nossa? A gente vê o Elon Musk mandar foguete para a Lua, a gente olha para as estrelas e tudo, mas Deus falou com Enoque, com Jó no redemoinho, com Moisés numa sarça ardente, né? O Abraão recebeu o anjo em casa. Então essa realidade espiritual, ela não vamos dizer, acessível para nós hoje. Por quê? Nós fomos nos mutilando, cara. Nós fomos nos bloqueando espiritualmente e é por isso que a gente está vivendo materialmente. Você entendeu? Pode estar um monte de espírito passando aqui na nossa sala, aí no seu quarto, aí no todo, e a gente não está vendo. É um mundo inacessível para nós. Agora, onde é que as pessoas vão ver o mal? No centro de macumba. Entendeu? Onde é que as pessoas vão ver espírito baixando? No centro de macumba. Agora, por quê? Na igreja, onde que eles estão? O que eles estão vendo? É um cara esperto tomando dinheiro. Entendeu? Veja só, onde está o Satanás na igreja? Não, no próprio pastor, cara. No próprio pastor. Ele não precisa nem de rabo e chifre, ele está de paletó e gravata e microfone na mão. Então, o que eu quero dizer com isso, cara? Quando você rompe com Deus, né, por causa do pecado, aí essas possibilidades parecem naturais, né? Você falou que ninguém podia fazer nada diferente do que Deus manda lá no céu. A questão da liberdade não é a questão de você escolher entre o bem e o mal. A questão da liberdade é a questão de escolher entre as coisas boas e as melhores. Porque tudo tem consequência. Você entendeu? A questão do bem e o mal, ela é dualística. Ela começa a colocar o bem tão bom quanto o mal tão bom quanto o bem. Isso é a árvore do bem e do mal. Isso é a árvore do bem e do mal. Esse é o fruto que nós comemos, que deixa a gente pensar assim. Você entendeu? E isso traz morte, porque isso traz polaridade. Né? Agora, quando Deus manda fazer uma coisa, não significa que ele proíba as outras. Né? O que está acontecendo é o seguinte: as nossas escolhas, é que a gente tem a mania de achar que as nossas escolhas, né, poderiam acarretar em uma coisa diferente daquilo. Veja só,
O que Deus está mostrando é que existe uma causa e efeito já pré-estabelecida, que é da própria natureza da realidade. A própria realidade se estabelece dessa forma. Querer contradizer a realidade é querer criar um mundo paralelo, que é a obra de Satanás, é querer criar um mundo paralelo. Um mundo sem amor, né? Um mundo sem perdão, um mundo com ódio. Certo? Você acha que Deus não sabia que existia inveja? Você acha que Deus não sabia que existia egoísmo? Aí ele falou assim, haja inveja. Não. Haja egoísmo. Não. Então esse tesouro ficou escondido. Aí o cara fala assim, bom, eu quero ser Deus. O que sobrou para me criar? Um monte de porcaria. Que Deus falou, não vou criar isso aí. O cara vai no latão de lixo e começa a botar as coisas dentro de casa. Entendeu? Então, a realidade, ela já era a realidade. A questão é que Deus falou assim, olha, isso não serve. Isso não é a minha escolha, não é escolha para ninguém. Se você escolher isso aí, vai se dar mal. Você vai se destruir. Né? Por exemplo, a gente tem aqui alguns ácidos no nosso estômago, né? Certo? Mas a gente não pode ter contato com substância radioativa. Por quê? Porque nós temos uma condição de existência. Um contato com uma substância radioativa vai destruir as nossas células. Né? Então, o mundo espiritual, você não pode ser qualquer coisa. Né? Porque aí você tem... Se você é qualquer coisa, você não é nada. Né? Você não é nada, porque você só está sendo um monte de possibilidades. Então, quando você quer valorizar a vida, valorizar a consciência, valorizar o espírito, você tem que fazer escolhas. Né? Deus fez uma escolha do que ele quer ser. Né? E aí ele está mostrando qual é a escolha que é eterna. A escolha que é eterna, a que não é eterna. Né? Justiça. Porque se você for julgar liberdade como polaridade, aí você vai se confundir todo. Porque você vai comer o seu próprio braço. Né? Quando você está com fome, você pode comer seu próprio braço? Não. Você vai se destruir. Você é livre para comer seu próprio braço? É. Você pode comer seu próprio braço? Pode. Se você tiver com fome e se quiser comer o seu próprio braço, alguém vai ter alguma coisa a ver com isso? Não. Mas o que vai resultar? Destruição. Então, a consistência das coisas requer, ao mesmo tempo, liberdade e, ao mesmo tempo, restrição. Fale, pode falar. Você falou. Então, tipo assim, sobre a relação que eu tinha explicado antes, ela tem a ver, igual tinha chegado a falar da outra questão, né? Do pecado de Adão. Porque, tipo assim, o que pode, no caso, ter ocorrido, né? A concepção minha. Que através do pecado de Adão, né? Por ele ter escolhido, né? Comer do fruto, né? Ter desobedecido a Deus, né? Pelo menos é uma opinião minha. Isso causou um impacto nos anjos. Entendeu? Já existiam. De alguns anjos, vamos botar assim, por assim dizer. Na questão que, se ele viu que uma das criaturas dele pode ter uma escolha diferente, entendeu? Não digo de todos os anjos, na cabeça de todos os anjos, mas de alguns. Né? Então, eles viam que eles podiam ter uma outra escolha do que eles poderiam ser, do que eles poderiam, né, almejar, né? Então, tipo assim, por o Adão ter pecado, no caso desse quesito, não trouxe só consequência para o mundo, trouxe consequência para até as criaturas mais próximas de Deus. Entendi. Entendeu? Porque, tipo assim, eu estou partindo do princípio, tá? Essa concepção minha, estou partindo do princípio do livro de Jubileus. Porque o livro de Jubileus ele vai mostrar um princípio do tempo, né, da criação, que
se tiver correto, acredito que esteja correto, Hum. no momento onde Deus criou tanto os céus como a terra, ele criou também os anjos, Certo. entendeu? Ou seja, partir do princípio onde os anjos ainda não existiam, somente Deus existia. Ou, não sei, existia outra coisa que a gente não sabe, só Deus sabe, entendeu? Então, como os anjos também são criaturas de Deus, né, e teve seu princípio, antes da raça humana, então, né, Deus concedeu a eles esse, né, no caso, a ciência do bem e do mal, porque eles tinham essa ciência do bem e do mal, né? Uhum. Então, quando chegou no tempo de Adão, eles viram que Adão pecou e que teve uma escolha diferente da que Deus pediu a ele para que não fizesse, né? Alguns desses anjos tiveram esse tipo de concepção. Então, tipo assim, partiu do princípio que além, no caso do anjo, né? No caso, se tornou Satanás, teve essa concepção, e os outros 200 anjos também tiveram essa concepção, entendeu? Então, Entendi. participa do princípio que teve queda, gradualmente, não teve essa queda, no caso do interior deles, do que ali começou a ter o pecado, tanto no caso do pecado da humanidade, quanto o pecado de alguns anjos, entendeu? Então, tipo assim, é uma concepção que eu quero até abordar mais para frente, né, mais abrangente, melhor, né? Até fica tarde também. A minha Tá. esposa que está pedindo já para poder encerrar também. Uhum. Tá bom, vamos encerrar por hoje. Não, tô certo. Tá? Não, então, a gente volta a discutir isso aí mais tarde, né? Porque também a gente vai aprendendo coisas, vai amadurecendo. Uhum. Mas eu vejo assim, eu tento ver o primeiro, o que está sendo dito, da maneira como está sendo dito. Depois é que eu vou para as divagações maiores. Porque se eu inverter, veja só, a árvore do bem e do mal já estava lá, Satanás já era um tentador, certo? Então Satanás já tinha rompido com Deus de alguma forma, porque você imagina, uma serpente, entre aspas, né, que vive numa árvore, ela deveria comer daquilo ali dia e noite. Concorda? Mas aí, partindo da concepção que ela poderia ter comido, né? Não, se a árvore do bem e do mal já fosse a comida da própria serpente, entendeu? Mas aí distinguiu a serpente de Satanás. No caso aí não foi Satanás que tentou. Não, eu estou falando o ser espiritual já se alimentava do bem e do mal, certo? O ser espiritual já se alimentava do bem e do mal. Ele só queria que a gente ficasse igual ele. É que nem quando o cara vai preso e ele não pertence a quadrilha nenhuma. O que os caras fazem lá dentro? Pressiona o cara a entrar num PCC da vida, certo? Uhum. É uma pressão que o cara faz lá. Não, você não é de nada, tá? Roubou galinha, tá? Roubou um ovo na quitanda, tá preso. Ah, não, agora você vai roubar coisa maior. Você vai pertencer para nós, entendeu? Então é uma pressão ali que houve. Eu vejo isso aí. A outra coisa é o seguinte, a questão dos anjos, quando o anjo olhou para a terra e falou assim, ó, vamos pegar mulheres, cara, já tinha uma malícia ali, eles já queriam construir um reino. Veja só, eles queriam que os filhos deles vivessem 500 anos, como está escrito no próprio livro de Enoque. Então eles já tinham projetado um monte de coisas ali. Eles não queriam dar chance para a raça humana. Eles queriam criar uma raça. Eles criar um propósito. Então, quando você quer criar um propósito, você quer ser Deus daquele propósito. Entendeu? A questão final é desobediência. Porque é o seguinte, porque o que é eterno? Só Deus é eterno. Certo? Então, para você ser, tudo que você construir fora de Deus vai deteriorar. Vai se corromper, cedo ou tarde. Então, o que acontece? Deus nos convida para ser eterno porque a gente vai se fazer parte dele, corpo. Né? Jesus é o cabeça e nós o corpo. Entendeu? A habitação de Deus, o Espírito de Deus vai morar em nós. Então, a gente só vai ser eterno porque Deus vai estar dentro de nós. Se Deus não estiver dentro de nós, não tem como ser eterno. Então, os caras queriam criar uma alternativa que era loucura, impossível. Era como se fosse uma ignorância dos anjos, entendeu? É uma ignorância dos anjos. Coloca uma coisa impossível para o homem aí, por ignorância, né? Então o homem faz uma coisa impossível por ignorância. É como se eles não tivessem ideia do que eles estavam falando, do que eles estavam dizendo. Eles tinham que aprender de alguma forma.
Porque Deus não precisa aprender nada, mas os anjos ainda tem uns teólogos que falam que os anjos ainda precisam evoluir. A palavra evo vem do mundo dos anjos, é um movimento dos anjos, evo. Né? Então, os anjos aí tinham algo a aprender. E os humanos também. Então eu vejo assim, agora a questão deles, eles tinham as funções, né? Eles tinham as funções deles. Então, a falta de felicidade é por causa da falta de você escolher coisas diferentes da sua função? Entendeu? A gente tem esse pensamento porque a gente é rebelde. Se sua mãe mandar você lavar a louça todo dia antes de dormir aí, porque não tem empregada na sua casa, não tem ninguém, ela manda você cooperar com os serviços, aí você coopera. Aí você vai se sentir feliz por causa disso? Hã? Por que você vai se sentir infeliz porque você cumpre as tarefas de casa? Porque talvez você não goste da sua mãe tanto quanto deveria gostar, né? Ou da sua família. É rebeldia, cara. Entendeu? Você tem um momento que você põe o seu computador para ligar, o seu celular, você ouve suas músicas, mas você tem suas tarefas diárias, né? Então, eu vejo o seguinte, a gente tem a nossa profissão, aquilo que a gente tem que cumprir, e tem o nosso momento de lazer. Nem tudo pode ser lazer, que a gente fica irresponsável, e nem tudo pode ser só a profissão, que a gente fica neurótico, né? Imagine que você só viver para trabalhar, você não sai para o parque, não sai para a praia, não sai para lugar nenhum, só trabalhando. Você só cumpre tarefa. Aí você fica neurótico, fica doido. Né? E a mesma coisa se você só viver de prazer, aí você não tem compromisso com nada, as pessoas pedem as coisas para você, você não se preocupa com ninguém. Então essa questão do prazer e da liberdade, né, ela não pode ser usada para justificar uma opção para os anjos, sabe? Cada um no seu quadrado, né? Como diz a história. Se eles não eram para viver com mulheres, não era, eles tinham outra coisa. Eles tinham coisas que a gente não tem. Eu vejo assim, né? E hoje a gente quer ter, né? Tem gente que largaria a mulher para ter a eternidade. Para viver só para... mas é isso aí. Vamos encerrar então. Foi bom, né? Eu vou dividir essa parte das perguntas num vídeo separado, tá? Tá bom, tá ok. Porque tá deu okay. 2h14. Eu vou parar aqui, tá bom? Vou dar um clique aqui e já vamos parar. Então, todo o assunto poder ficar melhor, entendeu? Porque eu embolei, não sei se eu embolei algumas coisas, que aí não ficou muito bem explicado, entendeu? Tá. Ó, faz o seguinte, se você quiser, a gente reparte essa situação aí.